Bom dia, paz do Senhor. Que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu assentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Antes de começar, eu vou pedir a você, deixe o seu like. Não se esqueça de deixar o like, querido. O seu like nos ajuda a ter visibilidade. Você possa compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você possa se inscrever. Se você ainda não é inscrito nesse canal, nos ajude. Porque o objetivo desse canal, querido, é levar a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. É falar do amor de Deus por nós. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. E o nosso objetivo aqui é fazer o ide do Senhor, é alcançar vidas, porque a palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. E nossa missão é levar a palavra para que muitos possam crer que Jesus Cristo é o Senhor, é Rei, é soberano e é Deus. No mais, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor no dia de hoje, ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a seguir, que diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jizreelita. Lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso e teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei toda a vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu as cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei, e traze-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum, puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita,
para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, e que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E far-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Deus é bom, Deus é fiel. Só até aqui. Queridos, essa é a sentença que Deus deu para um ato de insanidade do rei de Israel. Por quê? Porque um homem que tinha tudo, o homem que tinha o governo de Israel em suas mãos, o homem que tinha um exército nas suas mãos, ele desejou um pequeno pedaço de lote que não lhe pertencia. Algo que ele tinha em abundância era terras férteis, terras que produziam vinhas, mas ele olhou para uma terra que não lhe pertencia, que era a herança de Deus na vida de um moço chamado Nabote, e de um moço que temia a palavra do Senhor e cumpria a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos como Nabote, nós fazemos tudo aquilo que agrada a Deus, nós andamos no caminho do Senhor, mas nós sofremos perseguição, nós sofremos o ataque do inimigo, nós sofremos a afronta do inimigo. Porque, queridos, não é o fato de sermos do Senhor que nos deixa livre da tentação ou das ciladas do inimigo. Jesus nos dá o amparo, Jesus nos dá o livramento, mas o inimigo é astuto e às vezes ele coloca algumas pedrinhas no nosso caminho para nos tirar a paz, para nos roubar aquilo que Deus nos deu. Mas nós temos que ser como Nabote. Nabote, mesmo sabendo que quem estava diante dele era o rei de Israel, ele se posicionou na palavra do Senhor, ele se firmou no poder do nome do Senhor. Ele perdeu a vida, seus filhos perderam a vida por conta disso, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Mesmo sendo apedrejado injustamente, ele continuou sendo fiel a Deus. E Deus o honrou. Por quê? Porque pós a sua morte, o Senhor envia a Elias, o profeta, diante de Acabe e o afronta pelo seu pecado. Acabe, naquele momento, recebe a palavra com angústia, com dor, e ele se humilha diante de Deus, mas ele não se conserta totalmente. Mas naquele momento, naquela situação, ele se arrepende e se humilha diante do Senhor, porque o Senhor deliberou contra a vida dele uma sentença muito dura. E ele ali se coloca pano de saco, e ele se aquieta e fica quieto diante do Senhor. E Deus vê. Deus vê que a sinceridade do seu coração, do arrependimento, mas Deus não tira a consequência do pecado. Deus diz para Elias: não vistes que Acabe se humilhou perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. A palavra, a sentença foi deliberada. O castigo do pecado é a morte. E aquilo que Deus fala, querido, Deus cumpre. E a palavra que o Senhor havia deliberado sobre a casa de Acabe, ela se cumpriu. Se você continuar na continuação da leitura e ler 2 Reis 9, você vai ver o cumprimento da palavra toda, cabalmente, de toda a sentença que Deus deliberou contra esse ato, contra essa situação. Aquilo que Deus falou que iria fazer, o Senhor cumpriu. Porque Deus, ele odeia, ele abomina o pecado. Ele abomina a prática do pecado. Ele ama e quer que o pecador se arrepende e se posicione debaixo da sua destra. E se
arrependa das suas má conduta, da sua má obra. Mas quando nós insistimos em fazer aquilo que agrada o nosso coração, mas desagrada a Deus, o Senhor, querido, Ele não tem parte conosco. Mas quando nós rejeitamos o mal, passamos de largo naquilo que não provém do Senhor e rejeitamos a obra das trevas e andamos na luz do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos dá livramento, Ele cumpre a sua palavra sobre a nossa vida. Esse moço, Nabote, ele perdeu a vida na terra, mas ele não perdeu a ligação com Deus. Ele não perdeu a salvação eterna. Sabe por quê? Porque ele foi fiel até o fim. Mas a palavra, a sentença que foi deliberada contra Acabe, contra Jezabel e contra a família de Acabe foi cumprida. Por quê? Porque o seu coração era mau. Porque a sua conduta era perversa. Porque as suas decisões o levavam a praticar aquilo que desagradava a Deus, aquilo que irritava o coração do Senhor. E o Senhor cumpriu cabalmente a sua palavra. Então eu quero te dizer nesse dia de hoje que o Senhor, querido, Ele está vendo. Ele sabe a sua situação, Ele sabe a sua adversidade, Ele está vendo a sua luta e Ele é contigo. Muitas das vezes Ele permite algumas coisas na nossa vida para nos lapidar, para quebrar o nosso ego, para lapidar o nosso coração, para abrir os nossos olhos segundo o propósito, o desejo daquilo que Ele tem para a nossa vida, para que nós possamos amadurecer na fé, porque a dor nos faz mais forte, porque na dor, muitas das vezes, nós, quando não estamos passando por nada, nós não olhamos para Deus, nós nos esquecemos do Senhor, mas quando nós estamos enfrentando adversidades, quando nós estamos enfrentando o inimigo, nós nos aproximamos de Deus, nós nos posicionamos em Deus, e Deus opera através da nossa vida, milagres, prodígios e maravilhas. Por isso, muitas das vezes, o Senhor permite situações e adversidades para que nós nos acheguemos a Ele, nos lembremos de que Ele é Senhor, de que Ele é Deus, de que Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. E como o apóstolo Paulo disse, nosso coração não tem que estar só sobre as coisas deste mundo, sobre os bens deste mundo. Nós temos que ter a mente entendida que a nossa vida pertence a Cristo, que é no porvir que a nossa casa está. A nossa esperança está na glória com Cristo Jesus. E para isso nós temos que entregar a nossa vida. Nós temos que nos render aos pés do Senhor e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E declarar que o Senhor Jesus é Rei, é santo, é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele veio no propósito de libertar, curar, salvar e transformar a vida daqueles que crescem no seu nome. A palavra de Deus diz em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Querido, nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Ele fez filhos de Deus. Ele nos deu autoridade de nos tornarmos filho do Deus Altíssimo. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a adoção de filhos do Deus vivo, do Deus único. E é esse o ministério, é esse o mistério que Deus tem para a tua vida, de transformar a tua vida, de te levar das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz, de transformar e trazer sobre você salvação, libertação, cura, entendimento e discernimento. Como? Quando você busca conhecer a palavra do Senhor, andar na verdade do Senhor, buscar os princípios e os propósitos de Deus para a sua vida, o Senhor transforma a tua história. Mas tem que ter obediência, porque nós precisamos aprender que misericórdia quero e não sacrifício. Nós precisamos aprender que o Senhor é bom e é misericordioso e Ele pode transformar a nossa vida. Nós temos que ser obedientes e saber que Jesus reina, que Jesus é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Que essa palavra fale ao teu coração no dia de hoje, que você esteja atento à voz do Espírito Santo, que o Senhor possa aplacar toda a ira do inferno e abençoar a sua entrada, a sua saída, seu sentar e levantar. E eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor nos deu a graça e você nos ouviu. Não se esqueça, querido. Deixa seu like, compartilha essa mensagem. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação.
Jesus te ama. Jesus te quer. Entregue-se a Ele.